Boa noite a todos. O meu nome é Adolfo, estou deputado na Assembleia da República e quando o Miguel me convidou para vir falar sobre empreendedorismo, a primeira coisa que eu lhe disse, e é assim que eu vou começar, é de que eu acho que um dos problemas graves que o país enfrenta é esta estranha mania de acharem que os deputados e os políticos sabem alguma coisa de empreendedorismo ou têm alguma coisa para dizer sobre empreendedorismo. Existe esta estranha tendência de que é através do poder político que surge o empreendedorismo, que ele é incentivado e que o país pode começar a crescer. Existe esta estranha ideia de que a pessoa, que é uma pessoa normal, quando está investida do poder político, seja como deputado, seja como do governo, passa a ter uma espécie de inteligência superior que consegue perceber aquilo que antes não percebia. Isto é, onde é que se deve investir, como é que se deve investir, que mercados, que setores de atividade. E se há deputados que gostam muito de dizer que agora devemos apostar no mar, agora devemos apostar nas energias renováveis, agora devemos apostar na agricultura, eu sou daqueles deputados que diz às pessoas que cada um investe onde quiser, que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. O que não significa que o poder político não tenha uma responsabilidade perante os empreendedores. É de que aquilo que o poder político não pode fazer, aquilo que o Estado não pode fazer, é estar constantemente a meter-se à frente dos empreendedores a impedir-os de fazer aquilo que eles querem fazer. Isto pode parecer um grande lugar comum, mas a verdade é que não existe ainda hoje em Portugal a convicção de que não é através de políticas do Estado que surge o crescimento económico. Eu hoje na Assembleia da República, porque o tema, aliás, se relacionava com este, estava um deputado do Partido Socialista a falar sobre a necessidade de pôr Portugal a crescer, como se os restantes não quisessem pôr Portugal a crescer, e decidi, enquanto ele falava, ir ao Google e escrever o seguinte: Plano de Crescimento Económico, e fui experimentando vários nomes de políticos socialistas. Só em 2 minutos encontrei vários planos que iam pôr Portugal a crescer e nos quais foram investidos milhões e milhões de euros dos nossos euros ou dos vossos euros. Plano estratégico do setor têxtil, plano tecnológico de educação, plano de grandes investimentos e infraestruturas, plano estratégico nacional de turismo, plano estratégico para a indústria de moldes e ferramentas, programa de modernização do comércio, programa de apoio aos investimentos na produção de energia, que aliás a deixou 6 vezes mais cara do que aquela que pagávamos antes deste programa. Programa de apoio à indústria, plano de financiamento dos escudos, plano para o Oeste, plano para o aeroporto de Beja, plano para as plataformas logísticas. Bom, seria de esperar que depois de tanto gênio a pensar estes planos, Portugal tivesse crescido. Mas a verdade, e por muito que nos venham com a conversa da crise, é que o crescimento económico de Portugal está a decrescer desde 1995. Ou seja, Portugal cresce todos os anos menos do que estava a crescer no ano anterior. E chegámos ao ponto, no ano em que a crise começou, e portanto ainda não provocado pela crise, de estarmos a crescer 0%. O que é que isto significa? Significa que nós podemos falar muito sobre como é que se pode empreender e como é que se pode crescer. Mas se há coisa que já mostrou que não tem resultado, é esta ideia que passa pela cabeça de quem entra às vezes num gabinete, se senta numa escrivaninha e diz: eu vou mudar o mundo e vou pensar um plano para, por exemplo, a indústria de moldes e ferramentas especiais. Isto não acontece. O plano de apoio ou estratégico para a indústria de moldes e ferramentas especiais a existir devia ser qualquer coisa muito diferente desta de eu vou dar um incentivo para as empresas criarem, eu vou dar um incentivo para as empresas exportarem. Devia ser antes o contrário. E é essa a função que um governo tem e é essa a função que um deputado terá. É descobrir o que é que está a impedir um jovem, como o exemplo do Miguel, de se lançar nessa aventura. Nós nunca poderemos evitar o risco. O risco de acertar ou falhar existirá sempre. Mas nós podemos impedi-lo de passar horas e horas, ou dias e dias, em filas de serviços públicos para tirar licenças que não interessam a ninguém,
podemos evitar que ele, para abrir um estabelecimento, não precise de passar por N vistorias que se sobrepõem umas às outras e que convidam a qualquer pessoa que desista passado um mês. Podemos dar-lhe um enquadramento fiscal que não o convide a ir abrir a empresa, mas com sede na Holanda. Podemos permitir que ele tenha um ambiente de negócios no qual ele possa crescer. E porquê é que eu digo que os deputados não têm que ver com onde é que as pessoas investem o seu dinheiro e como é que empreendem? O exemplo que eu dei, estes vários planos, permite compreender esta regra que para mim é muito simples. Vou dar um exemplo que eu penso que é fácil de entender. Se estivermos todos nesta sala com dinheiro para investir e se houver um responsável para decidir onde é que devemos investir, vamos imaginar que sou eu posso decidir, olhando para o mercado, que, enfim, as novas tecnologias é que estão a dar. E o que eu vos digo é, deixem o dinheiro comigo, que eu vou investir nas novas tecnologias. Se eu falhar esse investimento, todo o dinheiro que foi produzido por vocês foi destruído. Se em vez de ter sido eu a decidir para onde é que vai todo o nosso dinheiro, e tiver sido cada um de vocês a decidir onde empreender e como empreender, uns falharão de certeza, mas outros vão acertar. E no cômputo geral, a sociedade ficará melhor servida porque uns acertaram, conseguiram acertar. Quando Portugal investe como investiu na estratégia de energias renováveis, tal qual ela foi definida, e a energia ficou 6 vezes mais cara, e uma das primeiras coisas que a Troika fez quando chegou a Portugal foi dizer: temos que acabar com estas rendas excessivas na energia, significa o quê? Que houve alguém, até teve supostamente uma boa ideia, mas destruiu essa ideia com a forma como a executou. E também poderemos pensar, bom, se fosse alguém mais competente, as coisas teriam sido diferentes. Portanto, o problema não está no modelo, está na pessoa que lá está. Enfim, contra mim falo, mas se vocês confiam na competência dos políticos portugueses, e neles me incluo, então eu penso que merecemos um pouco o país que temos. Ninguém vai para um Ministério e de repente torna-se mais inteligente que todos os outros, capaz de compreender para onde é que vai o país e para onde é que vai o futuro. E digo isto sobre qualquer ministro do meu governo, do governo que eu apoio, dos ministros que gostam, dos ministros que não gostam. E isto significa que há uma grande responsabilidade nesta história do empreendedorismo, e termino com esta segunda provocação, é que eu não gosto da palavra empreendedorismo. Eu costumo substituir por uma outra, porque que é iniciativa, porque me parece que vai mais direta ao ponto. Iniciativa é algo que depende de cada um de nós. Somos nós que temos a iniciativa de fazer algo e vamos lutar por ela. Empreendedorismo, talvez porque durante décadas tivemos políticas dedicadas ao empreendedorismo, faz-me sempre lembrar políticas através das quais o Estado tenta financiar pessoas para fazerem negócios. E isto cria subsídios, cria subsídio à dependência e cria um conjunto de políticas erradas. Por isso eu substituo a palavra empreendedorismo por uma palavra que é iniciativa, e é nessa que eu penso que reside a possibilidade de Portugal superar a crise em que se encontra. E não, neste momento, nós não temos de facto um bom ambiente para a iniciativa. Não temos. E não me custa admitir isso, digo várias vezes, em todos os fóruns em que posso. Aquilo que significa é que nós estamos neste momento com o programa de assistência financeira que temos de cumprir porque deixámos de ter dinheiro para salários e pensões. E, portanto, até acabarmos de receber os 78 mil milhões que nos pudermos pagar, estamos limitados pelas regras que nos impuseram. Há regras muito boas que lá vêm, de apoio à ideia que eu aqui expressei, de licenciamentos mais fáceis, de acabar com monopólios, que impedem outras pessoas de entrar no negócio, acabar com, outra coisa que o memorando de entendimento prevê, acabar com as dificuldades no acesso a várias profissões, acabar com alguns dos privilégios de determinados setores de atividade, melhorar as regras da concorrência, flexibilizar a legislação laboral. Qualquer pessoa que queira dar emprego sabe as dificuldades que tem com a legislação laboral, e estes são os aspectos positivos que vêm do memorando de entendimento, mas depois temos um ambiente fiscal que é claramente comprometedor desta ideia de empreendedorismo ou de iniciativa.
É por isso que, assim que passar o programa de assistência financeira, eu espero que possamos trabalhar para um ambiente de melhores impostos. E termino só com esta frase, que eu penso que pode ser uma boa forma de separar, vou puxar a brasa à minha sardinha, de separar a direita da esquerda. Há quem entenda a justiça social, e já é uma expressão que eu não gosto muito, não conheço outra justiça que não seja social, enfraquecendo os mais fortes, para ter uma sociedade mais justa. Eu acho que nós não devemos trabalhar e olhar para as nossas políticas a tentar enfraquecer os mais fortes. As políticas servem para fortalecermos os mais fracos. Quanto mais tempo nós tivermos a tentar atacar quem tem dinheiro, quem conseguiu dar emprego, quem conseguiu ter lucro, quanto mais tempo nós tivermos a perder a atacar estas pessoas, mais vamos destruir o ambiente para o empreendedorismo. Porque, como qualquer tentativa de empreendedor perceberá, se achar que assim que receber os primeiros euros de lucro vão todos para o Estado, ou que ele é olhado já como um capitalista que está a tentar explorar os trabalhadores que estão a trabalhar consigo, ele provavelmente nem sequer se vai meter nessa ideia de criar uma empresa. E por isso o convite que eu deixo para as próximas sessões é que não voltem a convidar políticos, nem membros do governo, mas que os convidados anteriores, nomeadamente no caso do Miguel, são os melhores exemplos para aprender como é que é ser empreendedor e o que custa, porque eu acho que passar pela Fátima Campos Ferreira, pelo Manuel Luís Rocha e pelo João Baião é algo que merece a nossa compaixão para conseguir chegar e vencer. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Pode contar com o meu voto, porque acho que tem que dar razão. É aquilo que disse. Realmente os políticos pouco sabem de repente ficam com uma inteligência superior quando chegam a dizer que está estado até à Assembleia. Pois há uns que tentam fazer coisas, eu espero que essa força não desmoleça nos próximos anos e que tenha realmente essa capacidade de nos levar até à Assembleia com as nossas preocupações e as nossas satisfações.